Boa noite, colegas médicos e outros participantes convidados do nosso segundo videocast da Associação Médica do Paraná. Com alegria, estamos recebendo aqui o Dr. César Neves, que é o diretor-geral da Secretaria de Estado de Saúde, um amigo nosso, um amigo da classe médica, e hoje nós vamos discutir e aprender um pouco mais sobre o financiamento do sistema de saúde. Estamos falando de uma maneira geral. Não vamos entrar só no sistema de saúde, no sistema público de saúde, e outros sistemas discutiremos mais tarde. Sejam bem-vindos e com a palavra o Eugênio Gonçalves. Boa noite a todos, boa noite, amigos. Realmente estamos aqui no segundo videocast. Quero lembrar a todos que teremos um videocast todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, trazendo temas que são relevantes, que são importantes, que são necessários, né, de serem discutidos no âmbito da medicina e da saúde do Estado do Paraná. Inclusive, gostaria que as pessoas que nos acompanham, que assistem ao vivo, que assistem depois no YouTube, por onde está sendo transmitida este videocast, também pelo Instagram, que mandassem sugestões de temas que gostariam que fossem discutidos. Na semana passada, nós falamos sobre a importância, o impacto da tecnologia médica e da tecnologia em geral na medicina e na saúde. E hoje o tema é, como o Dr. Macedo acabou de falar, o financiamento do sistema público. Eu acho que todos nós, brasileiros, carregamos um certo orgulho, principalmente quando viajamos para o exterior, do nosso sistema de saúde. É reconhecidamente um sistema bem-sucedido, uma iniciativa bem-sucedida que foi consagrada pela Constituição de 1988, que falou que a saúde é um direito de todo cidadão, né? E uma obrigação do Estado de prover o acesso aos recursos de saúde. Mas, por outro lado, né, se o SUS responde aqui no Brasil, depois o Dr. César vai nos dizer melhor, mas alguma coisa por 70% da nossa população, portanto, são mais de 200 milhões de pessoas sendo atendidas pelo Sistema Único de Saúde, que varia de estado para estado, a maneira como funciona, nós já veremos. Então, você pode imaginar a complexidade que isso tem e o custo, o recurso aplicado para que esse sistema todo funcione. Então, para isso, como o Marcelo já falou, nós convidamos aqui o Dr. César Neves, um colega, amigo, sempre disponível, né? Ele é o diretor-geral da Secretaria da Saúde, que é, na prática, me corrija se eu estiver errado, César, que realmente faz a máquina funcionar. Na verdade, eu sou o ordenador de despesa da Secretaria. Eu tive o orgulho de ter ficado durante 9 meses como secretário de Estado, na vacância, quando o nosso secretário Beto Preto, com grande felicidade, logrou êxito e se elegeu deputado federal, também com grande apoio da nossa classe médica. E estamos lá já há 5 anos e 4 meses. Então, estamos precisando de férias. Já estamos há 5 anos e 4 meses. É uma tarefa muito árdua, mas muito importante, muito necessária. Então, quero agradecer de público ao Dr. Macedo, nosso presidente, pela oportunização. Que é um brilhante condutor desses podcasts, porque é uma maneira também dos colegas entenderem um pouquinho da dinâmica dos recursos públicos em saúde. Macedo Eugênio, me Opa. permite, boa noite a todos. Eu só queria complementar aquilo que o nosso querido Eugênio falou. O nosso querido César, que eu já conheço há muito tempo, ele é, na verdade, o secretário de fato, não de direito. Mas ele é o secretário de fato. É só esse comentário. Conforme ele falou, ele é o ordenador de despesa, né? Agora, César, há uma diferença entre despesa e investimento, né? Ou gasto e investimento, né? Tudo que se aplica em saúde para a população é investimento, né? É verdade. Nós até, quando falamos, como o secretário Beto Preto se pronuncia, nós não podemos falar em gasto, são investimentos, né? E principalmente quando a gente pega que o estado do Paraná conta com 11 milhões e meio de habitantes, e destes, em números redondos,
85% se utilizam exclusivamente do sistema público, então realmente todo e qualquer dinheiro que se aporta é investimento. Dinheiro que se investe em programas é investimento. E principalmente nós vamos falar hoje da necessidade de nós termos um pacto federativo tripartite que seja cumprido na sua essência, sob pena de você causar um desnível nessa balança, e toda vez que a balança pende mais para um lado do que para o outro, nós estamos provocando iniquidades. E desde a nossa Constituição Federal em vigência, que é de 88, ela prega justamente que o Sistema Único de Saúde, entre as suas atribuições, como a universalidade, a equidade é uma das cláusulas pétreas, né? César, você falou do pacto federativo, né? Quer dizer, um pacto criado na federação, né? Nas instituições, nas instâncias governamentais do país, que significa o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Por isso, tripartite. E esse pacto, ele dizia respeito ao aporte, não é? Sim. A porcentagem dele. Exatamente. A percentagem. Exatamente. É mantida a percentagem de 1988? Infelizmente, não, né? O nosso SUS, que nasceu em setembro de 90, na égide da Constituição de 88, a Constituição Cidadã. Então, o nosso SUS fará esse ano 34 anos. Eu reputo o maior sistema público de saúde do mundo. Podemos falar do sistema inglês, mas o sistema inglês é muito menor em termos populacionais. Poderia dizer que é 4 vezes menor que o nosso em termos de população. Então, o maior sistema público de saúde do mundo é o nosso. E nesse pacto tripartite, o governo federal, o governo estadual e os municípios, ficaram definidas atribuições com seu devido aporte financeiro. E entre essas atribuições, ficou pactuado que, principalmente, o recurso para a alta complexidade, onde se inclui os tratamentos oncológicos e os tratamentos para doenças raras, eram exclusividade do governo federal. Então, se nós pegarmos um dado cuja fonte é o CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, nos idos dos anos 2000, em 2001, 2002, a União respondia com algo em números redondos, em torno de 70% desse financiamento, ficando para estados e municípios 30%. Com o passar dos anos, gradativamente a União foi se retraindo nesse financiamento. De sorte que, em dezembro do ano passado, o CONAS apresentou um estudo atualizado, onde a União chegava, vamos arredondar, a 30%, ficando estados e municípios com 70%. Eu vou dar um exemplo para os senhores, o quão os entes acabam sendo penalizados nesse desequilíbrio. Quando nós assumimos com o secretário Beto Preto a gestão, nós estávamos pagando por ano algo de em torno de 180 milhões de reais em judicialização em saúde. Ou seja, aquilo que eles não encontram no poder público, entram na justiça e os juízes dão ganho de causa e fazem que se cumpra, que o Estado pague. Pois não. Este valor chegou a um patamar de 25% de todo o meu orçamento anual em assistência medicamentosa. E vale a pena um recorte. O casting de medicamentos do Paraná é o melhor do Brasil em termos qualitativos. Nós temos, só para entender rapidamente, no componente farmacêutico, que é o que mais pesa na judicialização, nós temos os medicamentos do grupo 1A, são aqueles que o Ministério da Saúde te dá o medicamento para você dispensar, o medicamento do grupo 1B, que nós compramos e o Estado e a União ressarce. Depois tem os medicamentos especializados, somos nós, Estados, que compramos. E os municípios têm também a sua contribuição, que é a chamada REMUME, a Relação Municipal dos Medicamentos. Ou seja, chegamos a um patamar, doutor Macedo, de termos 25% do nosso orçamento anual, que era muito robusto, de cerca de R$ 1 bilhão, só para pagar a judicialização. E nessa fatia da judicialização,
95% são de medicamentos da União. São os medicamentos oncológicos e são os medicamentos para as doenças raras, as distrofias musculares, principalmente. Então, com isso, a balança fica muito desigual e faz com que, ano após ano, os estados e os municípios têm que aportar maior volume e, principalmente, correndo um risco sério para os gestores na questão da improbidade do teto máximo de gastos, que ele não pode ser ultrapassado, sob pena do gestor ficar inviabilizado para outros pleitos ou perante os órgãos de controle, como o Tribunal de Contas. Então, nós temos tido uma bandeira muito forte no CONAS. O secretário Beto Preto chegou a ser vice-presidente do CONAS. Eu tive a honra de ser vice-presidente do CONAS e com um diálogo muito respeitoso. Aqui ninguém está brigando com o governo federal, mas apenas afirmando o compromisso que cada ente do pacto tripartite cumpra com a sua obrigação, sob pena de, opa, peraí, então vamos sentar novamente e redefinir um pacto. Ou, eventualmente, se a União recompensar, aumentando o teto, o chamado teto de média e alta complexidade dos estados, nós conseguiríamos fazer frente a todos esses compromissos que acabam sobrando para o Estado. Eu estou falando em nome do Estado, mas também tem muito município pequeno. Para você ter uma ideia das idiosincrasias, tem município que é penalizado, por exemplo, para comprar medicação para esclerose lateral amiotrófica, que é um medicamento que custa R$ 2 milhões. Então, isso é um contrassenso, né? César, eu quero te dar uma notícia. Minha última gestão, que terminou em 2011, nós tínhamos aqui na Associação Médica, até capitaneada pelo Dr. Gilberto Pasqualato, que era nosso secretário-geral, nós tivemos uma Câmara Técnica à disposição do Estado. O que acontecia? Judicializado, o governo mandava para a Associação Médica, fazia-se um parecer e mandava para o juiz. Parecer das sociedades científicas de especialidade. Então, baseado em protocolos de ciência, isso é experimental, isso não é experimental. Eu me lembro na época que o governo diminuiu o gasto em judicialização por causa dessa Câmara Técnica. Então, acho que tem que se pensar novamente. Perfeito. Em ter isso à disposição do governo. Excepcional essa sua intervenção, e mesmo sem ter essa informação extremamente privilegiada que o senhor está me dando, mas quando nós entramos no governo, uma das minhas missões que Beto Preto me conferiu foi montar um núcleo de judicialização na Secretaria, e eu montei. Então, esse núcleo de judicialização tem médicos, tem farmacêuticos e tem pessoas da área do direito. Então, nós já preparamos na resposta para que a PGE, que é a Procuradoria-Geral do Estado, faça a defesa, não só a defesa, mas traga subsídios para que o magistrado tome a decisão mais assertiva. Porque, assim, não é nenhuma questão de mérito, é uma questão que, se um município de 50 mil habitantes disponibiliza R$ 2 milhões para comprar um medicamento para esclerose lateral amiotrófica, com certeza ele vai tirar dos medicamentos básicos que vão faltar na farmácia básica, quer seja para hipertensão, para diabetes, enfim, para os medicamentos que aquele município assiste. Então, mas é assim, não que este paciente não mereça e deva ser tratado. Sim. Né? A gente sabe o quanto que o ELA causa um sofrimento para a pessoa e para a família. Agora, o que eu sinto é esse desequilíbrio. Foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Aliás, antes disso, só queria fazer um comentário. Essa intervenção do Dr. Macedo, oferecendo a Câmara Técnica, meio que transformou esse videocast numa reunião de trabalho. Sim. Aqui as coisas estão acontecendo ao vivo. Quando você diz o seguinte, a Constituição de 1988, que, né, muitos de nós acompanhamos, né, a Constituinte, né, o Congresso Constituinte, né, todos nós acompanhamos, quem tinha o mínimo de lucidez estava acompanhando o que estava acontecendo, onde se criou, então, o SUS, que começou a funcionar depois de 90. E foi definido, então, esse pacto de 70% para a União, 30% para o Estado e município. Portanto, isso é constitucional. Sim. E aí a pergunta é, se hoje inverteu, o que aconteceu? Uma reforma constitucional
ou uma desobediência Eu constitucional? acho que é um compêndio de situações. Primeiro, vamos falar do nosso judiciário. Nós tínhamos que evoluir no Brasil a termos uma corte, como os americanos desenvolveram, uma corte formada por colegas médicos com formação em direito. Colegas médicos com formação em direito. Porque o aforisma mais usado aqui no Brasil, e com razão, pelos senhores juízes, peraí, eu não sou médico. Entre alguém correr o risco de morte e eu não fizer a tutela antecipada, vou canetear e ponto. Então, nós tínhamos que ter uma informação, como disse o doutor Macedo, mais filtrada por quem entende. Então, tem que saber, essa droga tem registro na Anvisa? Ah, e aqui, nós estamos entre médicos, nós entendemos. A população, em geral, não sabe o que é efetivamente ter registro na Anvisa. Se eu chegar, por exemplo, na Anvisa, com um medicamento que vai fazer eu arrotar bolinhas coloridas, estou falando uma escatologia, ele vai ser acolhido, eu entro com um registro provisório e aquilo vai ser julgado efetivamente. E muitos se utilizam disso, não tem registro na Anvisa. Na verdade, não tem. Ele deu entrada, é um protocolo de pedido. E muitas pessoas usam isso na má-fé para dizer que o seu produto tem registro na Anvisa. Na verdade, não tem. Então, o produto tem que ter registro na Anvisa, de fato. O produto tem que ter passado pela Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias, que é ligada ao Ministério da Saúde, que é subordinada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. E também, muitos anos que eu estudo esse assunto, nós teríamos que, num futuro, nos espelharmos, eu citei aqui no início o sistema de saúde inglês, NHS, que eles, com as duras penas, evoluíram para um algoritmo que hoje dirime todas essas dúvidas. O que eles fazem? Eles pegam o custo, por exemplo, um oncológico, custo anual da droga, tanto, no numerador. No denominador, eles colocam alguns indicadores. Tempo médio de sobrevida baseado na literatura. 2, indicadores de qualidade de vida. Deambula sozinho. 3, consegue comer sozinho. E nessa conta dá um valor. Até aquele valor, o governo inglês não questiona e paga. Se passarem 10 pounds, eles não querem saber, eles não pagam. Então, nós chegamos a esse nível de maturidade. E o mesmo cálculo eles também têm para as chamadas doenças raras. Da mesma maneira, custo anual da droga, tempo médio de sobrevida, vezes indicadores de qualidade de vida, e chegaram ao número. É óbvio que os ingleses chegaram a isso com muita discussão na Câmara dos Lordes, na Câmara dos Comuns, mas viram que era insustentável tu fazeres esse tipo de julgamento, que é difícil, somente baseado em meritocracia ou baseado, eventualmente, que invariavelmente são pleitos muito eivados de sentimento. É uma família que está por detrás. Então, tu te colocas, muitas vezes, se fosse o pai da criança ou coisa que o valha. Mas quando você é gestor público ou você é um magistrado que julga uma causa de interesse público, tu tens que ter também um pragmatismo baseado no que a ciência está nos dizendo. Isso realmente funciona assim na Inglaterra, e, na verdade, o que você acabou de explicar é um quociente, né? Quociente. Se o numerador for muito maior que o seu denominador, inviabiliza. Agora, as pessoas acabam não ficando desassistidas porque existem outras instituições, especialmente as fundações, né? São fundações, muitas de caráter privado, que dão um atendimento a esses casos especiais, né? Mas isso permite que o sistema funcione. Que o sistema não colapse. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Você deu um dado impressionante aqui, que atualmente a Secretaria gasta 25% do seu orçamento com medicamentos em judicializações. E isso está nisso porque nós montamos esse birô, esse escritório lá dentro, porque senão, Beto Preto esses dias até externou, estaríamos pagando hoje 500 milhões ano. Algo em torno de 50% do nosso orçamento. César, eu tenho a impressão que isso começou quando o nosso ministro Adíbio Jatene, de saudosa memória, ele criou a CPMF. Isso ele falou para mim, lá no gabinete em Brasília, ele disse: Macedo, veja,
foi conseguido o CPMF para arrecadar mais tantos milhões, tantos bilhões para saúde pública. Conseguiu, a população, no início foi contra, a Associação Comerciais, a Federação das Indústrias, todo mundo contra. No fim, foi aprovado e foi aplicado o CPMF. O que aconteceu? O ministro falou para mim: Macedo, nós tínhamos tanto, arrecadamos tanto, e o governo punha tanto. O governo diminuiu o valor de investimento por causa da CPMF. E eu acho que ele nunca mais votou aquilo que é constitucional. Sim, sim. Eu acho que começou lá aí, Sim. quando o governo parou. E completando o raciocínio, outra coisa que nós temos que evoluir é que a corte, quem julga, especialmente os juízes federais, já tem um conhecimento e uma consciência mais clara que aquilo é obrigação da União. Então, ele vai acessar a União. E nós sentimos ainda um pouco de dificuldade nos juízes estaduais. É claro que tem muita gente lutando por essa causa. Existe um comitê da Justiça Federal que se reúne todas as sextas, e inclusive a Associação Médica era e é convidada, CRM, sindicato, etc., etc., justamente para conversar sobre isso. Mas nós temos que ter cada vez mais essas informações esmiuçadas para que os magistrados deem a melhor decisão possível, não prejudicando o demandante. Eu sempre digo, nós não somos contra a judicialização. Isso é um instrumento democrático de quem se sente, de alguma forma, lesado ou, de alguma forma, sem obter o que deseja, ter acesso. Mas eu tenho que ter um critério muito técnico para que o benefício de um não seja o malefício de milhares. Quando a gente analisa uma situação como esta, a gente sempre faz uma comparação com os chamados benchmarks, né? O que aconteceu na Inglaterra, a gente está falando, e o que acontece nos Estados Unidos. Lá, o índice de judicialização chegou a patamares insuportáveis. Isso não só no sistema público, mas o médico particular, né? Ele tem, todo médico hoje tem o seu advogado acompanhando tudo que ele faz. Vocês têm sentido isso aqui no Brasil? Há uma tendência? Bem que quando vocês criaram a Câmara, provavelmente aquele gráfico deu uma segurada, né? Sim. A Câmara Técnica. Sim, deu uma segurada. E a gente vê como médico, tristemente, que isso, inclusive, vem pautando a escolha das especialidades médicas. Nós estamos caminhando, eu já tenho 32 anos de formado. O professor Macedo tem um pouquinho mais. 47. O professor Macedo tem 47. Tu tens um pouquinho mais. 48. 48. Então, eu fico pensando, o que será das futuras gerações sem o bom clínico, o bom pediatra, o gineco-obstetra? Que são, infelizmente, especialidades essenciais e que, se tu faz uma enquete com os meninos saindo da graduação, a minoria absoluta. No meu tempo, eram especialidades extremamente concorridas nos concursos. Congelou? O som Perdeu. caiu. Congelou aqui, hein? Que os colegas vão tendo na residência médica e nos cursos pós a graduação. E eu vejo isso com muita tristeza, porque lá atrás eu escolhi, uma saudação ao doutor Cunha, que estou vendo ali na tela, lá atrás eu escolhi a minha especialidade por absoluta vocação, o que eu me afeiçoava, enfim. E eu vejo hoje que, com muita tristeza, eu tenho um filho que estuda medicina, que a gurizada pensa nas profissões, nas especialidades que serão mais rentáveis. Então, nós temos que criar, inclusive nós estamos levando isso. Eu e o Beto Preto estaremos no Ministério semana que vem, conseguimos uma audiência, entre outras coisas, para nós rediscutirmos mais uma vez a famigerada tabela do SUS, famigerado SIGTAP, que é uma tabela que remunera pouco com quase coisa alguma. E isso faz com que nós, estados, especialmente os mais ricos, acabam tendo que suplementar a tabela. Então, há pouco tempo, o nosso colega, o doutor Eleusis, professor Eleusis, que era chefe da residência de medicina nuclear de São José do Rio Preto, que é o secretário de São Paulo, criou o que seria o SUS paulistano, que chega a pagar de 4 a 5 tabelas da MB.
Nós, aqui no Paraná, Beto Preto criou o que nós chamamos de Opera Paraná, fase 1, fase 2, e que hoje esse Opera Paraná, os colegas médicos, nós estamos pagando, por exemplo, uma colecistectomia, o valor que a Unimed paga pela colecistectomia em enfermaria. Nós estamos pagando. Se não fizermos isso, aquele passivo que ficou da pandemia de quase 200 mil cirurgias eletivas, nós nunca vamos pagar essa conta, se nós não tivermos incentivo. Então, esses programas de incentivo, tivemos também, no final de 22 para 23, quando eclodiu a questão do piso da enfermagem, que disseram simplesmente para nós pagarmos, mas sem nos dar a rubrica financeira da onde vai sair o dinheiro, nós fizemos um esforço hercúleo e numa deliberação, que foi a 12888, nós criamos o que foi o chamado 13º para toda a rede hospitalar do Paraná. Se nós não tivéssemos feito aquilo, teriam quebrado a maioria dos hospitais, que nós pegamos a fatura cheia dos hospitais mensal e, além do pagamento de dezembro, pagamos mais uma fatura cheia para que os hospitais pudessem fazer frente. Isso não é o ideal, mas, de outra sorte, os estados que são mais organizados financeiramente e que têm um poder econômico, digamos, melhor, têm que lançar mão, sob pena de inviabilizar o financiamento de diversas áreas. Hoje à tarde esteve no nosso gabinete, no gabinete do secretário Beto Preto, o doutor Akel, nosso amigo, reivindicando também a melhor remuneração da terapia renal substitutiva. Dos 27 estados da União, hoje, 6 remuneram com uma suplementação. É meritório? É meritório. Mas também temos que fazer um exercício do início do nosso podcast. Se os estados começarem a assumir tudo que a União não cumpre, vamos dizer assim, a sua função institucional, não cumpre o seu pacto federativo, a conta fica absolutamente impagável por estados e municípios. Por isso que é importante e nós mantermos sempre esse diálogo permanente com o Ministério da Saúde, porque a cobrança, mesmo sendo uma cobrança respeitosa, que sempre o foi, ela é necessária. Uhum. Perfeito. Sabe, quando você começa a falar dessa forma, por um lado, é excitante, estimulante, né? Olha quanta coisa estamos fazendo. Por outro lado, é preocupante, né? Essa suplementação dos estados, especialmente os estados mais ricos e mais organizados, está criando uma diferença sensível. Sim. A gente ouve com muita frequência: o SUS em meu estado funciona melhor Sim. do que no seu. O que causa um certo incômodo no começo, porque, afinal de contas, o SUS é nacional, né? Ou deveria ser nacional. Sim. E, no entanto, na prática, não o é. Na prática, não é. Inclusive, nesse fórum, que são dos secretários do Brasil inteiro, que é o CONAS, São Paulo foi criticado, nós fomos criticados à época. Eu falei assim, nós entendemos que não devemos gerar ou criar iniquidades, mas, de outra ponta, eu não posso deixar o hospital fechar. Eu não posso deixar os grandes parceiros da saúde pública do Paraná, e aqui um grande louvor a toda a classe hospitalar, especialmente os filantrópicos e toda a rede hospitalar, que andaram ombreados conosco na pandemia. Passou a pandemia, dizer, meu amigo, é por tua conta e risco. Eu acho que a parceria não deve funcionar assim. Mas, de outra sorte, vamos continuar, como eu falei, de forma muito respeitosa, cobrando do Ministério de que o que é de atribuição federal seja minimamente cumprido. César, deixa bem. Não está se correndo um risco, sabe? Os estados que têm condição estão pondo dinheiro, gastando mais do que podem, né? Para uma benécia do próprio governo federal. Tá indo, eles estão se arrumando, sabe? Sim, Assim, concordo. na forma muito comum de falar.
Mas e essa população aqui que vota nos nossos deputados, nos nossos senadores? Eles devem saber disso, não é Sim. verdade? Sim. Então, a nossa classe política, vamos falar em termos de Paraná, Sim. nós temos deputados muito bons Sim. que poderiam estar ajudando, né, nessa discussão, e eu acho que é um apelo, vamos dizer assim, um Sim. help, socorro, a saúde está falindo. Sim. Agora, quem está pagando não somos nós que estamos aqui, Eu, é essa população, eu acho nossa que, população que eu está acho, doutor Nós Macedo, também. sim, nós eu estamos acho, doutor pagando dessa Macedo, que maneira, com impostos. nós chegamos num nível de complexidade dessas questões que, para isso, foi fundado, foi erigido um consórcio, não sei se muitos desconhecem, chamado Entendo. COSUD. O que é o COSUD? É o consórcio dos estados Sul e Sudeste. Então, são formados pelos 3 estados do Sul, os 4 estados do Sudeste. Então, nesses 7 estados, formam um consórcio que nós nos reunimos a cada 3 meses para que nós possamos trocar experiências e, inclusive, fazermos compras compartilhadas, usando um instrumento jurídico, haja vista que esse consórcio, hoje em dia, é juridicamente constituído. O atual presidente é o nosso governador, Carlos Massa Ratinho Júnior. Essa presidência é itinerante, mas também para fazer frente a outros movimentos também legítimos e que muitas vezes acabam levando para suas regiões Bernardo, já acendeu mais um, né? Sim, algumas, senhor, né? algumas situações que acabam beneficiando alguns e outros nem tanto. Uhum. Então, isso é mais uma tentativa, não digo para causar iniquidade, de forma alguma. Pelo contrário, é para fazer frente a essas dificuldades, porque nós, temos um nível de organização melhor, né? Esses 7 estados hoje, doutor Macedo, são 53% da população do Brasil e são 72% da arrecadação do Brasil. Então, nós temos expertise, nós temos condições de conseguirmos, não só na área da saúde, esse consórcio é aberto para todas as secretarias, infraestrutura, trabalho, logística, enfim, essa troca de informações é importante. César, eu queria ouvir de você a questão, que está inclusive isso descrito, né, nos manuais de funcionamento do SUS, o impacto da gestão, né? Porque a gente sabe que a boa gestão é aquela que utiliza bem os seus recursos, sim, seja os recursos financeiros, o recurso humano, o recurso tempo, não é? E assim por diante. Estes 7 estados a que você se refere, eles seriam diferenciados só pelo recurso maior, porque eles são mais arrecadadores, ou também pela maneira como são administrados as secretarias locais? Eu diria, e eu tenho uma boa fé que sim, mas eu sinto mais à vontade a falar do nosso Estado. Nosso Estado. Então, todos esses planos de incentivo, porque pela lei federal eu não conseguiria botar direto no custeio, mas eu tenho como fazer um incentivo, um socorro financeiro, é graças a uma atuação absolutamente austera do recurso. Absolutamente austera do recurso. Os senhores sabem que durante a pandemia, não vou nem falar por falta de ética, mas um estado muito próximo a nós teve respirador comprado a 200, 300 mil reais, que afastou o secretário de Estado e afastou temporariamente o governador do Estado. Então, é algo muito sério, né? Nós temos a felicidade do Beto Preto, além de ser um homem extremamente sério e seguro com dinheiro, foi gestor executivo, foi prefeito por 2 mandatos. Então, nós não, no estado do Paraná, não compramos respirador por mais de 40, 50 mil reais. Não compramos. E, inclusive, quando fala, e a gente fala, não é retórica, que saúde é única, nós também ajudamos a saúde suplementar. Até hoje, o nosso amigo, Dr. Rached Traia, presidente da Unimed Curitiba, fala isso, publiciza isso, que nós estivemos juntos
Nós abrimos uma ata de registro de preço nossa, falamos, Rached, compre também para os cooperados, já que eles estavam tendo grande dificuldade e estavam superfaturando os preços. Então, a gestão pública é feita assim, é no dia a dia, com muita responsabilidade e principalmente entendendo que você não deve fazer nada que não tenha suporte da comunidade científica e suporte financeiro, porque senão é o nosso, como diz o Beto Preto, é o nosso CPF que vai ficar enrolado aí por muitos anos. O valor da gestão. Sim. Agora, quando se fala dos respiradores superfaturados, aí é um outro capítulo que é o da abrir espaço para corrupção, né? Sim. Eu acho que a boa gestão, no caso da gestão pública, começa por eliminar totalmente esta mácula Sim. que temos, não é? Por exemplo, tivemos na época oferta de hospitais de campanha. Não estou aqui criticando os estados que fizeram, e muitos fizeram por absoluta falta de espaços de casas hospitalares para atender a demanda. Ok. Mas eu fui visitar um hospital de campanha no estádio do Maracanã, fui a mando do Beto Preto, e ele custava por dia R$500 mil. Por dia. De uma coisa improvisada, os exames de laboratório iam para fora, era quase que um instrumento de guerra. Falei, não, Beto Preto, nós temos condições no Paraná, e nós tínhamos 3 grandes hospitais no estado do Paraná em fase final de conclusão física. Levamos o governador, falamos, governador, vamos apurar essas obras, vamos liberar recursos e não vamos fazer o hospital de campanha. Porque o hospital de campanha acaba a crise, ele vai embora e o dinheiro foi pelo ralo. É que nem pagar aluguel. O hospital de verdade fica, está lá. O hospital de Ivaiporã está lá funcionando, o hospital de Guarapuava está lá funcionando e o hospital de Telêmaco Borba está lá funcionando. Isso um grande apoio do governador, que entendeu, acelerou o ritmo de conclusão das obras e eles se prestaram muito bem durante a pandemia. Isso, corroborando o que o senhor nos perguntou, é gestão. É gestão. Agora, no Brasil gasta-se aproximadamente 8,5% do produto interno bruto no setor saúde, né? Destes 8,5%, o setor público contribui com quanto? Aproximadamente Deveria 30%, ser 15%, 40%. né? Sim. Mas é menos. É menos que isso. É menos que isso. Ou seja, o SUS atende 70% da população, os outros 30% são atendidos pela medicina suplementar, pelos programas de autogestão e pela medicina privada, propriamente dita, mas esses 30%, o volume de recurso que gira é maior. Sim. Então, veja, tem muitos hospitais que conseguem manter o SUS porque tem o outro lado. Eu acho que assim, os dois são importantes e devem existir bem e equilibrados financeiramente. Se tem uma saúde suplementar organizada, superavitária, médicos, colegas bem pagos, não vai impactar no SUS e vice-versa. Mas, na prática, não é muito isso que nós observamos, porque a saúde suplementar muitas vezes vai bem até chegar ao procedimento de alta complexidade, que eles acabam e não entra nessa conta. Então, o que acontece? Chegou na hemodiálise, por exemplo, vai para o SUS. Chegou no procedimento de mais alto custo, vai para o SUS. Chegou no transplante, vai para o SUS. Então, isso também... Longos internamentos. E é importante falar isso, porque a nossa gestão também quebrou um paradigma. No estado do Paraná, há muitos anos, não se habilitava serviço nenhum para transplante na saúde suplementar. E nós abrimos. Claro que tem que abrir. Se eu tenho um plano da saúde suplementar, entre outras coisas, esse meu plano me dá direito à acomodação e hotelaria. Na hora que eu precisar do transplante, eu vou ficar na enfermaria, que não está contemplado no meu plano, entre outras coisas, isso é uma iniquidade. Então, o que nós fizemos? Pedimos para a equipe técnica um relatório, um geoprocessamento de todo o transplante feito no estado do Paraná, se havia vazios ou não, e se caberia habilitar transplantes pela saúde suplementar. E a resposta foi assim, não, secretário, pode habilitar. E foi habilitado. Então, isso
é um ganho, porque quando chega na alta complexidade, infelizmente, alguns planos acabam migrando para o SUS. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer uma ala nova que foi construída pelo Hospital Erasto Gerken, que atende principalmente SUS, para pacientes de longa permanência e sem perspectiva de tratamento. Cuidados paliativos. Os cuidados paliativos, que é o tal do hospice. Sim. Né? Maravilha. E atende essencialmente o SUS, sim, os pacientes que estão lá, né, que vão ficar internados, né, não sabe por quanto tempo. Sim. Né? E se não fosse o SUS, o que aconteceria com esses pacientes? Então, isso nós também, ano passado, isso foi uma grande notícia para que nós, enfim, quando vamos ao Ministério, nós conseguimos, até aqui uma saudação ao nosso colega que saiu do Ministério, mas nosso colega médico, doutor Elvésio Magalhães, que à época era o secretário da Atenção Especializada, e que recuperou um pleito histórico nosso, que era a recomposição do teto da oncologia, o teto MAC da oncologia. Então, Beto Preto foi muito incisivo e nós conseguimos retornar para os nossos cofres 370 milhões do teto MAC da oncologia. Então, nós praticamente dobramos o nosso teto da oncologia. Então, mas isso é uma luta diária. Se a gente simplesmente for tirar do bolso porque tem e suplementar, como falou o Dr. Macedo, essa conta não vai fechar nunca. Então, a despeito que você tem que estar sempre mirando situações de risco assistencial, é isso que a gente não pode tolerar, é risco assistencial, mas nós temos que, com muito respeito, cobrar a missão de cada ente. Não só a União, mas também dos municípios. Você deu uma notícia interessante, uma informação interessante, que na consulta médica pelo SUS, o Estado suplementa o que a União repassa. Sim. Tá? E o médico, de modo geral, ainda, né, comenta, né, que não exatamente critica, mas se refere ao fato de que a remuneração é baixa. É muito baixa. Mas aí vem de novo, isso tem que ser capitaneado pelo governo federal, uma revisão da tabela SUS, do SIGTAP. Ou se pleiteia uma nova tabela, ou foi falado no antigo governo federal da possibilidade de remunerar por uma linha de cuidado, algo que seja absolutamente tangível para o colega médico. Porque senão sempre nós vamos ficar a reboque de quando vem o recurso, pagam todo mundo, e o médico, entre aspas, é o mais afortunado da escala, é o último a receber quando recebe. Agora há pouco se falou daquela equação dos ingleses, né, que na verdade é a equação, o quociente, denominador e um denominador. Na equação da competência, né, eficiência funcional, né, ou competência, no denominador a gente coloca os recursos utilizados. Então, atingimos determinado resultado gastando tanto. Mas os recursos não são apenas financeiros. Existe um outro recurso que é o tempo. Então, veja, uma coisa que se critica com relação ao atendimento no SUS não é que ele não atenda, não é que ele não funcione, não é que ele não resolva, mas ele demora. Então, você tem que marcar uma consulta com muita antecedência, marcar os exames com muita antecedência, ou seja, as famosas filas de espera. Sim, né? O que você tem a dizer? O Eugênio Macedo, me permitem, com a devida vênia, estão me escutando? Tem toda, doutor Jurandir, por favor. Fala, Sempre professor. um prazer ouvir. Atropelou, hein, Jurandir? Você Oi? levantou a mão depois, hein? Não, mas eu só. Não, você está na minha frente. Você está na minha frente. Mas é que eu queria, até porque a gente não tem tanto tempo, né? Eu queria, depois eu falo, eu queria, para a gente ver se oportuniza, e claro, com devido respeito ao Eugênio e ao Macedo, né? Ao longo da discussão, nós passamos por vários assuntos de extrema importância que talvez pudéssemos vir. Eu estava ávido para falar em várias situações, né? Uma vez que está sendo uma conversa assim, né? Um diálogo interessante. Mas então, a minha proposta é que, em função até do adiantado da hora,
a gente desse a palavra para os colegas que querem se manifestar. Eu, depois do Cunha, já tinha levantado a minha mão. Então, essa é a minha propositura nesse sentido. Propositura aceita, doutor Jurandir. Então, Pode por favor, falar. dê-nos a sua contribuição, a sua Não, pergunta. não, agora é o Cunha. Depois sou eu. Tá bom, doutor Cunha, por Você gentileza. toma tempo. Bom, César, foi bom te ver aí, certo? E eu digo que esse assunto me interessa porque eu sou um apaixonado pelo SUS. Eu sou atendo doente privado e atendo SUS. Mas eu acho que existem algumas coisas no SUS que, na minha visão, né, porque a equidade, integralidade e universalidade é uma utopia. Ninguém vai conseguir dar integralidade, universalidade e equidade para o Sistema Único de Saúde. Uma vez que você sabe que 20% do orçamento em saúde vai para você atender 80% do SUS, enquanto que a saúde suplementar jorra dinheiro de empresa, jorra dinheiro disso, jorra dinheiro daquilo. Todo mundo contribui, convênios que são extremamente caros e que comem perto de 80% do investimento de saúde, ou se não é 80%, eles são muito similares para atender 20% da população. Então, a minha pergunta é o seguinte: será que não deveria, o SUS não. Eu sei que é politicamente incorreto, mas será que o SUS não deveria ser hierarquizado? Em que você tivesse que dar pessoas, podem ter direito ao SUS, mas a alta complexidade tem que contribuir para o SUS. Você tem equipamentos, materiais que as pessoas usam e que judicializam, que tinham que ser quem deveria contribuir com isso era o próprio indivíduo que quer, certo? Se for pobre, tudo bem, mas se o indivíduo puder, pode, porque a corrupção é grande e o problema é que você esse cobertor não cobre nada. É a minha visão. Eu concordo com o senhor, sim, mas nesse pacto federativo, para que nós pudéssemos valer isso, nós tínhamos que praticamente romper com esse pacto. Algumas cláusulas desse pacto, por exemplo, são pétreas e nós não temos governança. Eu vou dar um exemplo. Durante a pandemia, no auge do desespero, muitos diziam: mas, Ratinho, por que você não compra a vacina? Vai ficar esperando o governo federal mandar a vacina? Isso era um assunto recorrente. E a resposta: não compramos porque não podemos. Essa atribuição é exclusiva do governo federal. Agora, a crise da dengue, entre outras coisas, escuto todo dia: por que vocês não vão lá e compram o veneno Cielo para o fumacê, já que o governo federal não manda em quantidade necessária, ou que se julga necessária? Porque não podemos. Essa compra é exclusiva do governo federal. Então, para que caminhássemos para isso, teríamos que ter do governo federal, isso o senhor entende que passa pelo Congresso Nacional, uma mudança nessas regras. Obrigado. Próximo Jurandir. inscrito, Ah, O Jurandir. o Jurandir. bem, primeiro, eu quero parabenizar o nosso secretário, né, o nosso diretor, que realmente deu uma demonstração inequívoca do conhecimento da saúde pública, não só do Paraná, né, a saúde pública brasileira. Realmente, nós temos a honra de ter aqui conosco o doutor César, uma figura extraordinária. Agora, diferentemente do Cunha, do meu querido amigo Cunha, eu não sou um fã incondicional do SUS. O SUS é espetacular, mas é uma falácia. O SUS, do jeito que é gerenciado, não o SUS Paraná, que é razoavelmente bem gerenciado. O SUS brasileiro, sem recurso, tem. Isso o Cunha concordo com ele. Olha, o cobertor cada vez está mais curto. E, claro, fundamentalmente pelo governo federal, né? Porque justiça seja feita. Os governos estaduais, na sua maioria, não, né? Os governos municipais, na sua maioria, eles têm contemplado até além do que a emenda constitucional 29, todo mundo lembra, foi depois da Constituir, né? Foi daquele deputado do PT,
talvez uma das poucas coisas boas que ele fez, mas, de qualquer maneira, ela não é. O governo federal não dá. O PIB aplicado, que algo em torno de 8%, César, não sei, nos estados, nos países de primeiro mundo, é muito maior do que esse percentual. Você sabe melhor do que eu isso. Então, não se faz saúde de boa qualidade sem dinheiro. Também uma outra falácia, na minha concepção, é dizer que o problema do Sistema Único de Saúde no país é o gerenciamento. Claro, nós sabemos que tem gerenciamentos muito mal feitos, a corrupção ela é quase que universal no país, mas a essência do não funcionamento do SUS é a falta de recurso, sobretudo do governo federal. E eu não acredito que esse governo, com todo o respeito, que nós vamos mudar. Essa visita que o nosso querido César vai fazer com o secretário lá, né, em relação àquela tabela do SUS, olha, no Congresso, o Cunha está aí, na Frente Parlamentar da Medicina, já tinha se estabelecido uma maneira, lembra, Cunha, né, com o Luizinho lá fazendo todo o mapeamento? Eu acho que isso aí é em vão. Então, eu vou, para finalizar minha fala, meu querido César, mais uma vez agradecendo e parabenizando a tua performance aí. Veja, o Paraná, essa não isonomia, ela não é só de agora. Quando o Eleusis lá está propiciando um plus à classe médica, vocês aqui com muita sensibilidade da mesma forma, essa não isonomia ela já era antiga quando a alta complexidade era remunerada de uma certa maneira. Os oncologistas, o Cunha e os ortopedistas, né? Mas a média complexidade e a pequena complexidade era miséria. Agora, com esse plus, né, evidentemente, houve uma melhoria a média em alguns estados como complexidade, né? nós. Hã? Não, mas de A modo média geral, né, Cunha? complexidade, ela é muito mal Vocês, remunerada. ortopedistas, os neuros, cirurgião de barriga, não. Cirurgião de barriga, não. Mas não vamos entrar no mérito da questão aqui. Os oncologistas ainda tinham uma tabela bastante razoável. Em relação a isso, o Eleusis, o César, o Beto Preto têm feito esforços maravilhosos. Mas eu vou finalizar perguntando, César, esse projeto que você chama, até não sabia o nome, o Eleusis, esse Plus, ele tem sido ofertado, salvo o melhor juízo, e aí reside a minha pergunta, para os hospitais que têm a contratualização com o Estado, que não é a mesma que dos hospitais que são importantes com a contratualização do município. Cito um exemplo, Hospital Universitário Evangélico Mackenzie. Tá? Então, isso também não haveria possibilidade do governo do Estado, dentro da sua sensibilidade, conversando com a secretaria, até porque o governo do Estado hoje está de mãos dadas com o governo municipal. Né? Tanto é que tem o seu candidato a prefeito. Todos nós sabemos disso. Né? Então, veja, não seria interessante uma conversa nesse sentido, meu querido César, para estabelecer este plus, que reitero os nossos parabéns, fosse realmente para toda a classe médica do Paraná, e independente da contratualização, apenas e tão somente essa pergunta, e, enfim, eu até gostaria, talvez até estejamos trabalhando nesse sentido, mas não me parece, está aí o Gilberto, tem alguns colegas aí, que eu acho que seria interessante se fazer uma composição nesse sentido, César. Desculpe se eu falei demais e fui um pouco agressivo, mas eu, ao contrário do Cunha, acho o SUS maravilhoso, mas uma falácia. É uma opinião minha pessoal. Eu gostaria de... Muito boa a sua pergunta, doutor Jurandir, nosso presidente da Academia Paranaense de Medicina. É um prazer falar consigo sempre, é um orgulho falar consigo, amigo que sou de ti e de toda a tua família. Nós já estamos agindo nesse sentido. Deixa eu dar uma rápida explicação. Existe na gestão pública 2 modelos de gestão. A gestão que é direta do Estado do Paraná, onde qualquer recurso cai direto no cofre do prestador, e a chamada gestão plena. Saibam, senhores,
que dos 399 municípios do nosso estado, a gente sempre lembra da capital do estado, mas a capital e mais 62 municípios. Nós temos 63 municípios no estado do Paraná em gestão plena. E para dar um parâmetro dessa dificuldade que nós estamos trabalhando para vencê-la. Quando o secretário Beto Preto assinou essa deliberação do chamado 13º, que botou quase 400 milhões de reais a mais nos cofres, os municípios, os prestadores da nossa gestão, essa deliberação foi assinada em dezembro, todos em março já tinham dinheiro na conta. Todos em março já tinham dinheiro na conta. Alguns municípios grandes, que são da gestão plena, só foram receber no mês de outubro. Só foram receber no mês de outubro. Por diversas, vamos dizer assim, situações internas, que nós, Estado, não temos governança. Um dos municípios foi o município da capital do Estado, que a Procuradoria-Geral do município tinha um entendimento diverso para o repasse. Enfim, mas nós estamos trabalhando muito nisso para a gente quebrar essas amarrias, porque senão, na mesma região, Campo Largo recebeu, um exemplo, o Hospital do Rossio recebeu no mês de março e o Mackenzie recebeu no mês de outubro. Isso realmente é algo que nós temos que vencer. Eu gostaria de dizer aos senhores, tem o próximo a dar a palavra ao doutor Aré, que cada um de vocês faça uma conferência de 3 minutos na pergunta, porque nós temos muitos aqui na tela querendo falar dentro de um assunto tão importante e com a presença do César aqui, que está na ponta da língua para responder a todos. Doutor Aré, com a palavra. Bom, inicialmente, boa noite a todos. Eu queria parabenizar o colega César Neves pelas palavras sobre o financiamento de saúde e também pela gestão dele na Diretoria-Geral da Secretaria de Estado da Saúde, tem sido brilhante. E dizer assim, não é propriamente uma pergunta, mas também um depoimento. Eu que também fui gestor de saúde lá em Araucária, há cerca de uns 18, 20 anos atrás, e também participei do Movimento Nacional dos Secretários de Saúde, através do CONASENS, fui presidente do COSENS do Paraná. Nós tínhamos sempre esse problema crônico e insolúvel, que é a questão do financiamento. A ponto de que, eu lembro que um colega que foi presidente do CONASENS fez um artigo muito interessante que dizia assim: saúde, consenso no discurso, dissenso na prática. Então, a gente sempre acompanhou o depoimento, o discurso dos políticos, dizendo que o dinheiro da saúde é mal gasto e que a gente sabe que é pouco, mas que é mal gasto, e que muitas vezes usavam até esse subterfúgio para não pôr mais dinheiro na saúde. Ah, não, esse dinheiro vai para o ralo mesmo e tal. Então, nós teríamos que bolar, buscar todos os entes um mecanismo de financiamento que fosse mais equilibrado e que independesse da vontade, do desejo deste ou daquele político, que se o governador, o prefeito ou o presidente gosta da saúde, ele investe mais. Agora, se ele não gosta, ele investe menos, como, por exemplo, aconteceu agora na gestão pública da Araucária. Então, eu queria só reforçar isso que foi dito aí pelo colega César e, mais uma vez, parabenizá-lo pela apresentação. Obrigado. Eu quero agradecer ao doutor Araré, que sentiu na pele. O doutor Araré foi um brilhante secretário de saúde do município de Araucária. É um dos pilares desse arranjo tripartite, e via as dificuldades, onde cada vez mais a conta vai ficando maior para estados e municípios. Temos mais alguém aí inscrito para falar na tela? Sacato. Ok. Então, Célio, já indo para os finalmente aqui, você nos dá um pouquinho de números absolutos, que a gente fala muito em... Os números absolutos são impressionantes, né? Tanto em termos de volumes
alocados quanto o número de atendimentos, de cirurgias. Pode nos dar uma ideia assim de... O nosso orçamento, apesar de ser, à primeira vista, um orçamento vultoso, proporcionalmente não é tão generoso assim. Vou dar um exemplo. O nosso orçamento no estado do Paraná para a saúde anual é quase 7 bilhões. Não chegamos em 7 bilhões. O estado do Espírito Santo, que é bem menor que o nosso, tem um orçamento de em torno de 4 bilhões de reais. Outro fator complicador, eu digo complicador, é esse que o doutor Jurandir falou, que é a questão da gestão plena e da gestão estadual. Seria muito mais fácil que houvesse apenas um tipo de gestão. Por exemplo, o estado do Rio de Janeiro tem 92 municípios. Todos são gestão plena. Então, tu tens uma relação muito mais direta. O que tu faz para o Rio de Janeiro, você vai para São Gonçalo, faz para Campos dos Goytacazes, é muito mais fácil essa relação. Isso nos causa desgaste no dia a dia, porque muitos prefeitos, por que não dizer os munícipes, que a nossa missão é atender os munícipes, e pomba, mas o município do lado já recebeu o recurso. Por que o Hospital Evangélico Mackenzie não recebeu o recurso? O Hospital Pequeno Príncipe não recebeu o recurso? Então, isso tem que ser vencido. Nós estamos, principalmente, dialogando com esses municípios e pondo à disposição a nossa Procuradoria-Geral do Estado, o nosso jurídico, no sentido de destravar essas amarras, que muitas vezes, do outro lado do balcão, o prefeito fica um pouco receoso, às vezes, de fazer um repasse. Mas dizer que nós estamos à disposição, eu acho que nós vamos evoluir bastante nisso, principalmente porque a saúde é uma só, né? As fronteiras são geográficas, mas as pessoas com necessidades são as mesmas. Como o César falou no início, o Paraná tem em torno de 12 milhões de habitantes e o Sistema Único de Saúde, o SUS, atende 85% desta população. Então, se veja o número de paranaenses que são atendidos pelo SUS. Pelo SUS. Graças a Deus, o estado do Paraná, além de ser um estado pujante, organizado, também tem uma outra modalidade que nos ajuda muito, que são os chamados consórcios de saúde. O estado do Paraná hoje tem 32 consórcios de saúde e mais o consórcio Paraná Medicamentos. Então, esses consórcios também ajudam bastante na questão do nível secundário. Nós já construímos e entregamos e vamos entregar até o final da nossa gestão, secretário Beto Preto, 14 AMEs, que são ambulatórios médicos de especialidades, que é outro gargalo. A pessoa é atendida na atenção primária, não sei quem que falou, acho que o doutor Jurandir, e demora meses ou anos para chegar no especialista. Então, é um gargalo e nós estamos construindo 14 ambulatórios médicos de especialidades nas 22 regionais de saúde, que é como está dividido o nosso estado, e bancado pelo estado. Mas, enquanto isso não ocorre, como é que isso acontece na prática? Os consórcios de saúde. Os consórcios estão espalhados nas 22 regionais, como o nome já está dizendo, cada município paga um valor per capita à sua população, e esse ente consórcio consegue contratar neurologista, angiologista, hematologista, especialidades que sabidamente são gargalos no sistema público. Então, nós temos a felicidade ainda de ter um Estado bastante organizado e que também tem esses entes auxiliares à gestão. Uhum. O fato de alguns estados serem mais organizados em termos de gestão pública e de atendimento do SUS provoca alguma migração? Provoca. A despeito que nós também temos algumas tratativas com os lindeiros. Nós temos tratativas com, por exemplo, Santa Catarina, os municípios de União da Vitória e Porto União, e Mafra e Rio Negro. Nós também temos um termo de cooperação de troca de AIHs, de catarinenses sendo atendidos no Paraná, que é a maioria, e eventualmente algum paranaense atendido em Santa Catarina. Estamos em tratativa avançadas com o Estado de São Paulo, principalmente no que tange ao Norte Velho.
As nossas referências, por exemplo, de cardiologia intervencionista, mais próxima da região, é Londrina. E na nossa cabeça, e Jacarezinho, mas a nossa cabeça é muito mais prático, eventualmente, eu cruzar a fronteira e ir para Registro, ou Ourinhos, que o tempo-resposta, tanto por terra quanto uma UTI aérea, é muito menor do que, eventualmente, esse doente ter que fazer uma angioplastia, um cateterismo com stent no município de Londrina. Mas são coisas que nós estamos avançando e que, oxalá, a gente também consiga fechar essa tratativa com o Estado de São Paulo. Eu queria saber se tem mais alguém em casa querendo participar. Esse é o momento. A gente não tem o doutor César Neves todas as semanas aqui na Associação Médica participando conosco, apesar de que gostaríamos muito. Mas se alguém tiver mais participação... Eugênio, a propósito disso que você acaba de falar, nós já poderíamos tabular aí uma nova conversa com o nosso secretário, que realmente está sendo muito proveitosa. E eu vou me permitir ousadamente chamar a atenção aqui. Eu vi que entrou há pouco uma figura icônica na saúde pública nacional, foi secretário, foi diretor do hospital, foi secretário junto com o ministro Alcine Guerra, entende muito, que é o nosso querido Ricardo Ackel, que eventualmente poderia usar a palavra e emitir a sua opinião. Não obstante, eu tenho alguma contrariedade do que ele fez lá no passado. Mas isso são pequenas coisas. Viu, Ricardo? Mas é indiscutível, o Ricardo é uma figura, repito, icônica no movimento médico e na saúde. Foi secretário nacional. Parece Papai Noel, sabe? Mas ele isso aqui para você. Meu colega de turma, meu amigo mais... Não, eu só tenho um senão com ele, mas aí a gente até pode discutir numa ulterior oportunidade. Ele já sabe o que é, provavelmente. Acho que não. Não, é com aquele vínculo do INAMPS, na época do INAMPS, que vocês tiraram a implementação do INAMPS. Mas esse é um outro assunto. Isso eu sei da dificuldade. Eu sei que... Tem mais, mas com certeza, Juré. Vamos conversar, sim, até me recordar disso. Mas eu queria primeiro manifestar assim, meus parabéns à Associação Médica pela iniciativa e ao César pela aula e pela demonstração de conhecimento profundo, né, da problemática do financiamento do SUS. E eu fico ouvindo assim e concordando com vocês todos, né, que o SUS realmente é uma utopia, mas é uma utopia que nós precisamos de fazê-la se tornar realidade. Tudo de graça para todo mundo sempre é uma missão impossível, mas como destino, assim como horizonte, como imagem a ser alcançada e a inspirar a navegação sempre em direção à linha do horizonte, ela é muito importante. E eu fico imaginando o que seria do Brasil com a pandemia do coronavírus sem o SUS. Ou o que seria mesmo fora de uma pandemia, o Brasil sem o SUS. Eu sou um SUS raiz, né? Militante da reforma sanitária desde a oitava Conferência Nacional de Saúde. Eu acho que o país precisa ter um sistema, mas eu não sou radical. Realmente eu entendo que o sistema tem que ser misto. Ele tem que ter um sistema de saúde suplementar forte e vigoroso e que apoie o Sistema Único de Saúde. Com relação ao orçamento, ele vai ser sempre insuficiente, mas a gente tem que registrar como lamentável que, à medida em que os anos passam, o compromisso dos municípios e do Estado aumenta e do Ministério da Saúde se retrai, se subtrai, né? Fica cada vez pior. Eu fico lembrando, Duradir recordou a nossa passagem pelo Ministério da Saúde com a Alcenia, muitos anos atrás, nos primórdios do SUS, e eu venho acompanhando o sistema esses anos todos, esses 30
65 anos que ele completou agora. E eu vejo que o único período em que o SUS falou grosso, vamos falar assim, do ponto de vista financeiro, foi quando o Zé Serra, que era economista, foi ministro da Saúde. E aí, como economista, ele ia lá e peitava o malandro, certo? Os outros, com todo o respeito ao doutor Anísio e todos os demais, né, é desproporcional a força, né? Isso, eventualmente, também se manifesta a nível dos estados, uma hegemonia, uma prepotência do pessoal da área da fazenda e do planejamento sobre a área da saúde. Não estou dizendo que isso está acontecendo agora no Paraná, mas isso costuma acontecer em todos os estados da federação. Então, os nossos gestores da saúde são os guerreiros, os militantes que não cessam, né, de lutar pela composição de um orçamento condizente com o que o Estado e os municípios precisam. A gente tem vivido na nossa área da diálise, e nós conversávamos isso hoje, inclusive, com o secretário e o doutor César também, que para mim também é secretário, né, que realmente a obrigação na área da doença renal crônica é do governo federal, mas ele está tão insuficiente e o sistema está tão crítico que a gente entende absolutamente imprescindível que o nível estadual contribua com o cofinanciamento até para salvar a linha de cuidado da doença renal crônica nesse momento. Eu sei que é uma situação assim de que, poxa, e aí nós vamos assumir, os estados vão assumir mais essa, e até quando, né? E de que modo isso não está sendo uma estratégia para facilitar ao nível federal, ao orçamento federal se retrair cada vez mais? É um drama de consciência, realmente, mas a maioria dos estados está realmente apoiando o cofinanciamento, mesmo nas áreas de alta complexidade. Está aí o câncer, está aí a outras áreas de alta complexidade, e é um problema realmente que vai acompanhar o sistema de saúde para sempre, porque tudo de graça para todo mundo é uma equação utópica, sem dúvida. Há que se eleger prioridade, atender emergência, e eu sinto que a atual gestão da Secretaria de Saúde faz um esforço muito bom. E dou aqui meus parabéns público ao César e ao Beto. Obrigado, Torá. Bom, muito obrigado. Acho que com essa fala do doutor Ricardo Hackl, né, com essa consistência com que ele fala, um homem que tem toda a experiência que nós sabemos que ele tem. Obrigado, doutor Ricardo. Eu queria até tomar uma fala do doutor Hackl, que ele colocou logo no começo, que quando você falou, Hackl, que o SUS é uma utopia, mas é uma utopia necessária. Sem dúvida. E imagine o que seria do Brasil, foi sua colocação, durante a pandemia, se não fosse o esforço, o hercúleo do SUS, não só na produção, como na distribuição e na aplicação das vacinas. Salvou o Brasil. Salvou o Brasil. Né? Não só na Agora, pandemia, não só na pandemia, o SUS é necessário no dia a dia. É Sim, muita gente que não. precisa, não tem dinheiro para pagar, não tem salário, não tem nada. O SUS é necessário para todo Como dia. que o senhor entra sem Acontece. levantar a mão? Não, é verdade, doutor Cunha. Eu usei apenas como exemplo, mas, evidente, eu sou testemunha disso, inclusive, atendimentos de familiares. Mas só para já ir encerrando aqui a nossa live de hoje, o nosso videocast, nosso segundo videocast, convidando todos a participarem na semana que vem, com o doutor Donizete, do Pequeno Príncipe, que foi citado aqui, falando sobre a demografia, né, o crescimento da população, a população em geral, né, da população de médicos, não é? Como é que está acontecendo esta relação entre o número de médicos por número
por 1.000 habitantes, né, no estado, em cada região do estado e assim por diante. Demografia é uma coisa muito importante, é uma ciência também. Queria passar a palavra para o doutor Macedo e para o doutor César, para terminar. Primeiro, o doutor César. Doutor Eugênio, me permita, presidente que eu Firmino. li a mão aqui, acho que talvez... Desculpe, doutor Jurandir, não ouvi. Macedo, desculpe, mas alguém tem Fale rápida, por favor. Alguém tem que coordenar a mão levantada, senão fica difícil, eu não venho mais no podcast. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu talvez possa ter sido mal interpretado, quero fazer uma coisa. Quando eu falo que é uma falácia, o SUS, conforme foi criado dentro da Constituição. É claro que o SUS, com todas as suas mazelas, ele é efetivamente importante. Então, era só para não dar-se a impressão aqui que eu sou totalmente contrário ao SUS. Só eu não vejo no SUS a maravilha, por exemplo, que eu sou muito mais parecido com o Ricardo e não muito com o Cunha. Então, era só isso para justificar o meu termo falácia. É que eu trabalho no SUS. Obrigado, né? Jurandir. Obrigado, doutor Eu Cunha. também trabalho. A palavra ao doutor César para que ele possa se despedir. Muito obrigado pela oportunidade. É muito gostoso falar com os colegas. Vou pagar copyright para o Beto Preto, olho no olho. Ele que gosta de falar, esse olho no olho, falar de forma muito transparente as nossas dificuldades. Contamos muito com a classe média. Quero falar uma coisa rapidamente. No auge da pandemia, todos os dias, Jurandir sabe disso, Cunha, doutor Áquel, meu querido Araré, doutora Sandra, que estou vendo aqui, todos os dias éramos seduzidos pelo canto da sereia. Instituam isso, instituam aquilo, criam um protocolo disso, daquilo e daquele outro. Nós jamais nos afastamos da classe médica e da ciência. E nós orgulhamos disso. Eu falava assim, Beto Preto, se nós errarmos, vamos errar com a classe médica. Então, esse ônus não vai ficar para nós, para as futuras gerações. Então, agradecer demais todos os colegas, todos vocês são muito importantes para o nosso dia a dia e trago aqui também os agradecimentos do nosso secretário Beto Preto. Antes que você termine, Macedo, pegando mais uma vez o que o Áquil falou da utopia, a utopia é uma expressão criada, né, por Thomas More, no século XIX, que seria uma ilha que não existe. Né? Mas, na realidade, não é isso. Porque se fosse um local que não existe, não seria utopia, seria atopia. Né? Utopia é o lugar que não existe ainda. Então, que nós tenhamos... Obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer a presença de todos os colegas do Paraná ou de outros estados que participaram da nossa videocast, dizendo que será uma rotina aqui na nossa Associação Médica, esses videocasts, e abrindo a palavra a todos vocês, que venham nos ajudar a classe médica como um todo. Isso é de muita importância para todos. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Um abraço aí a todos. Um abraço. Abraço. Ricardo, um abraço para todo mundo aí.